E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo, mais um react aqui do Estourei pro Futebol. Não tô fazendo isso daqui por mal, até porque eu dou minha opinião dos créditos e ainda, ó, dei o like. Tô inscrito no canal do cara aqui, eu só não sei se pode dar bom, se ele não gostar eu paro, né? Simplesmente assim. E hoje aqui galera, estão sem a máscara, tô com meu bigodão agora e com uma touca estranha. E hoje galera, estamos aqui para reagir aos maiores vexames de clubes brasileiros no Olá, Mundial. sejam Então, muito já deixa o like, se inscreve no bem-vindos canal e a bora mais um pro vídeo. vídeo. E nesse mês, vamos relembrar os maiores vexames de clubes brasileiros em campeonatos mundiais. Está acontecendo a primeira edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quero ver E nenhum para entrar no Palmeiras, hein? clima da competição, E vamos muito relembrar Chelsea. cronologicamente cada um dos vexames que clubes brasileiros já passaram e ordenar eles em uma tier list, Ah, legal, descobrindo legal. assim qual o maior fiasco brasileiro O em um Palmeiras tá Mundial ali, de hein? Clubes. Al Hilal, Então, se você Al, curtiu a ideia, não Al se Wad. esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e hypar o vídeo Se para que inscreve o aí, galera. YouTube leve o Deixa o conteúdo like a no vídeo mais desse. pessoas. E no outro. Então, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. O Mundial de Clubes não é um torneio homogêneo. Ele não mantém o mesmo formato desde sempre. Muito pelo contrário. Se considerarmos aqueles torneios disputados entre o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Libertadores, todas as derrotas de clubes brasileiros foram minimamente dignas. Não há nada que mereça o rótulo de vexame. Em 2000, a FIFA começou a chancelar o torneio e passou a convidar os times campeões dos países sede, mais os vencedores dos outros torneios continentais. Desde que essa mudança aconteceu, o Brasil se deu muito bem, e as 3 primeiras edições foram vencidas por times brasileiros. Em Caraca, eu não sabia 2007, 8 e 9 não houve clube brasileiro vencendo a Libertadores, o que só voltou a acontecer em 2010. E é aí que o nosso vídeo começa. Time da... O Internacional venceu a Libertadores de 2010. Passou por todos os mata-matas pelo desempate, o gol fora. A vitória sobre o São Paulo nas semifinais já colocou o Colorado no Mundial daquele ano, pois o Chivas, o outro finalista, não era um clube da Comebol. Caraca, Portanto, que não final, poderia hein, mano? representar a 5-3. entidade no Mundial Caramba. de Clubes. De qualquer maneira, os gaúchos venceram por um agregado de 5-3 e foram bicampeões da América. A expectativa de todos era a grande final entre Inter e Inter. Afinal, a Internazionale da Itália havia sido campeã da Liga dos Campeões da Podia Europa ser de da hora, né? 2010. Mas não E até aconteceu. então, todas as finais de mundiais foram entre o representante europeu e o sul-americano. Só que antes tinha o Mazembe, da República Democrática do Congo. Ninguém cogitava a possibilidade do Inter não passar de fase. Seria apenas um jogo protocolar para pegar a vaga na final. Mas o que aconteceu naquele 14 de dezembro de 2010 foi um jogo atípico. Logo ao entrar em campo, ao invés de fazer aquela rodinha no meio, os jogadores do Mazembe se alinharam ajoelhados dentro da linha do gol. E para os supersticiosos, foi aquilo que impediu que o Inter abrisse o placar logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos da segunda etapa, a coisa começou a azedar para o Internacional. Cabango dominou sozinho na área e abriu o placar para o time da República Democrática do Congo. Faltando 5 minutos para o apito final, em mais um contra-ataque, o 2-0 Mazembe foi? fechou a conta. Caraca, mano. 2-0. Pela Isso, primeira vez, Internacional. um Não é de clube hoje não que tá sul-americano mal, hein? estava de fora da final do Mundial. O choque Faz foi 15 anos, né? assombroso. Ninguém esperava um revés. A zoação ficou ainda maior pela exótica comemoração do goleiro congolês Kidiaba, que é utilizada até hoje para provocar os colorados. O Inter encerrou sua participação no fosse Mundial rebaixado, vencendo facilmente o Aí, Seonan, ó. representante sul-coreano, enquanto o Mazembe foi varrido facilmente pelo xará italiano, a Inter de Milão. 3-0. Inclusive, será que alguém sabe o porquê que o Eto'o comemorou o segundo gol, levantando 2 sacolas de supermercado? Apesar da imprensa brasileira tratar o Mazembe como um completo Como se aleatório, fizesse daí, ele né? é um gigante do seu continente. Ao lado do Zamalek, é hoje o segundo maior campeão africano. Um feito muito relevante, ainda mais Aí, levando ó. em Foi conta uma que é um desculpa clube de aí. uma região Cara, muito marcada por conflitos e guerras, os sendo melhores o principal clubes clube da África África. subsaariana. Na época, o Mazembe tinha um investimento muito acima da média para o futebol africano. Por isso, venceu a CAF Champions League de 2009 e 2010. Em 2010, inclusive, aplicou um 5-0 no jogo de ida da final em cima do Esperance. Bom, dito tudo isso, o saldo foi bem negativo para os colorados. O fato de ter sido o primeiro a cair antes da final para um time da República Democrática do Congo vai Mas fazer com tem que o outros, Inter hein? brigue lá no topo da nossa lista. Candidato forte. Com que o Inter Aí, ó. brigue Vim lá pra no esse lado topo aqui da por causa nossa da tier lista. list. Candidato forte. Logo no ano seguinte foi a vez do Mas Santos não vencer foi. a Copa Libertadores. Em É junho, justo, né? já estava Contra o definido que o time Barcelona, de não Neymar, esperava. Ganso e companhia ia Eu tentar o acho que não foi, hein, tricampeonato mano. mundial no Japão. Contra o O seu Barcelona. grande adversário já É estava o Barcelona, definido né? também.
O Barcelona foi coroado campeão da Liga dos Campeões de 2011 de forma extremamente dominante. Mas os santistas estavam confiantes. Na comemoração do título da Libertadores, o lateral Léo deu a seguinte declaração: Tava engasgado, né, cara? Desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos vencer isso tudo. Alguns meses depois, já no Japão, o Santos espantou a zebra Mas foi na e venceu final, o Kashima Chegou Reysol na por final. 3-1. Não Do foi. outro lado, não o foi. Barcelona Vexame é enfiou perder 4 contra no time offside, com da destaque África, para esse da primeiro gol Ásia. marcado pelo brasileiro Adriano. Que lambança, hein, goleirão? O Santos não chegava à final como favorito. Longe disso. A expectativa Ó, não acho que foi vexame não, tá? Contra o Barcelona, tudo bem perder. Perdeu na final ainda. Agora, depende do placar também, né? Então talvez aí seja um pouquinho, não tanto, mas um pouquinho. toda em cima do Barcelona, mas havia um fio de esperança de Neymar e Ganso surpreenderem para cima dos europeus. Mas a esperança meio que acabou com 20 minutos do primeiro tempo. O que houve foi um verdadeiro massacre. 4-0 fora o baile. E olha que o Barcelona tirou o pé legal no segundo tempo. Com certeza o Léo teve sua pergunta Foi só no respondida. primeiro tempo, né? Foi a Tudo isso. maior goleada em uma final de Mundial desde os anos 60. Nunca houve tanta diferença entre as duas equipes finalistas. Por mais que o desnível entre o Barcelona de 2011 para o Santos seja abismal, não pode tomar 4 em uma final em nenhuma hipótese. O Estudiantes de 2009 era um time muito pior, tinha uma diferença muito maior comparado a esse Santos e Barcelona, e levou o jogo para a prorrogação. Quase ganhou, inclusive. O Barcelona só foi empatar aos 44 aí, do segundo então, tempo. acho que Comparem os times de o Grêmio Santos- e Real Madrid Santos em talvez sim, 2017. Foi Mesmo vexame assim, aí. o Grêmio conseguiu segurar e levar só 1-0. Tá Se for certo que comparar, não foi- deu nenhum chute ao gol. Foi mesmo, foi mesmo. Mas eu ainda acho mais digno não chutar no gol e perder de 1-0 do que levar 4. Por isso, o Santos de 2011 vai entrar no quarto nível da nossa lista. Não é nenhum bom, tá azembe, bom. mas é feião levar 4 numa final Tá de bom, tá Mundial. bom, tá bom. Concordo. Pulamos Inter para também. 2013. Eu acho que O o Inter é pior, né? representante sul-americano Eu acho, era o Atlético Mineiro, que vencia pela primeira vez a Libertadores com uma campanha emocionante, com viradas para cima de Newell's e Olímpia nos jogos decisivos, ganhando assim o direito de disputar o Mundial daquele ano no Marrocos. Em dezembro, o clube já entrava nas semifinais, enfrentando o Raja Casablanca. Aí cabe um detalhe importante. O Raja não era o campeão continental, ele estava no Mundial como campeão marroquino, país sede. O campeão africano daquela edição era o Al Ahly, que estava na outra chave. Porém, mesmo assim, o Raja eliminou Monterrey, representante da CONCACAF, e avançou para as semifinais. O Atlético Mineiro era grande favorito e tinha um time muito melhor. Mas isso não se refletiu em campo, o Raja foi bastante foi superior maior. e fez 3-1 no Esse foi Atlético maior, Mineiro, mas com o melhor- terceiro pior gol que o do saindo Inter, de uma tá? tabelinha com Foi travessão. pior que o do Inter. Essa foi a segunda vez que um sul-americano caiu antes da final, para um time que sequer campeão continental tinha sido. O Atlético se despediu do Marrocos vencendo o Guangzhou Evergrande da China por Caramba, 3-2. era pra que enfrentar não o era Bayern mais de que Munique, obrigação. mano. Ia ser mó da Enquanto hora isso, se enfrentasse. o Bayern resolveu a Mas parada perdeu com o por pouco. Raja em 20 minutos e foi campeão mundial. É um vexame com gosto diferente do Mazembe por não ter sido a primeira vez, mas tem um agravante de acabar caindo para um time que sequer campeão continental tinha Então, sido. foi- Apesar foi um disso, pouco melhor o Marrocos que é o do uma Inter. região Tem mais pior que esses tradicional dois? no futebol e o Tem Raja pior? jogava em casa. O Atlético deu sorte de não ter sido o primeiro, por isso o nível do seu vexame acabou sendo um pouquinho menor comparado ao Inter. É que o do Palmeiras tem dois, né, mano? Talvez seja o pior. Mano, Depois de 2013, Palmeiras houve um vai ficar hiato pior, né? de vexames Possível. brasileiros. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia foi derrotado pelo Kashima Antlers na semifinal. E em 2018, o River Plate caiu precocemente para o Al Ain dos Emirados Árabes. Os brasileiros todos, apesar de não terem sido campeões, não foram humilhados ou voltaram para casa mais cedo. Isso até 2020. Esse foi o ano que o Palmeiras conquistou seu segundo título da Copa Libertadores ao bater o Santos na grande final. Porém, existe aqui um fator muito relevante: a pandemia. Desde 2017, o calendário da Libertadores foi levado para Aí, o ó, final do ano. tem uma Ou desculpa, seja, tá? o time teria menos tempo de Pandemia. distância entre a final e o primeiro jogo do Mundial. Até aí tudo bem. Pandemia Porém, em atrapalhou nós. 2020, com a paralisação, Então não era o pra ser calendário tudo isso aí, ficou não. todo encavalado. O Palmeiras foi campeão contra o Santos no dia 30 de janeiro e entrava em campo na semifinal do Mundial no Catar uma semana depois, no dia 7 de fevereiro. O jogo era contra o Tigres, que não é um adversário fácil. Quando os mexicanos jogavam a Libertadores, eles sempre engrossavam o caldo. O Verdão acabou eliminado por um gol de pênalti no comecinho do segundo tempo. Foi uma eliminação Eu precoce, assisti esse mas dadas as jogo, tá? Foi circunstâncias, triste. dá pra passar Foi um triste. pano.
Até que na disputa de terceiro lugar, o Alviverde teria pela frente o Al Ahly do Egito. E o jogo não saiu do 0-0, levando a decisão para as penalidades, onde os egípcios venceram por 3-2 e ficaram com a medalha de bronze. Aí foi. Dessa forma, Aí foi o triste, Palmeiras ficou nem fazia a pior terceiro. campanha brasileira na história dos mundiais. Caraca, Todas não as sabia. vezes que o time era eliminado precocemente, ele pelo menos vencia a disputa de terceiro e voltava para casa Foi com um triste, mínimo de mano. dignidade. Eu não sabia O disso nem, não. Palmeiras não só saiu sem nada, como não conseguiu marcar um gol sequer. Mesmo relevando por conta de todo o contexto, e as duas derrotas serem para times grandes, encardidos, o fato de ser o primeiro a ter saído do Mundial de mãos atadas, o marco de É uma pior humilhante. campanha brasileira na história, É, né? em um clube como o Palmeiras, que tinha a pressão de ainda não ter marcado gols no torneio, acaba sendo um vexame de proporções bastante consideráveis. Ué, eu pensei que ia ser o pior, porque foi por 2. Mas tá bom, tá bom, tá Em bom. 2022, o Flamengo fez uma excelente campanha na Copa Libertadores e conquistou sua terceira estrela de forma invicta. Na comemoração mais do que merecida, o até então vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, decidiu puxar o canto Real Madrid. Ô, loucura isso daqui, tá? Loucura, loucura. Ó o Davi Luiz. Já deve ter jogado Vale com esse cara, ressaltar né? que esse cântico surgiu com a torcida do Vasco no pré-mundial de 1998. Na oportunidade, a equipe cruzmaltina acabou derrotada por 2-1 em um jogo muito disputado. Já o Flamengo teria um pequeno detalhe pela frente. Antes do Real Madrid, Será que o foi clube o teria pior? que vencer Acho o que Al não, Hilal da esse não Arábia foi o pior. Saudita. Não foi o pior. Você provavelmente conhece esse time hoje pelas passagens de Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Mas na época o melhorzinho desse time era o Vieto. E pra quem pretendia bater de frente com o Real Madrid, Porra, esse acabou Vieto, tendo tá? um choque de Esse realidade Vieto, ao ser ele já derrotado jogou no pelo Atlético de possante Madrid. Al Hilal por 3-2. É um caso que a fala aumenta a proporção do vexame, mas 2022, infelizmente, já tinha se tornado comum ser derrotado nas semifinais. Por isso, embora o Marcos Braz tenha tentado, o vexame rubro-negro fica um pouco abaixo das demais eliminações nas semis. O Fluminense não foi tão ruim, No né? ano seguinte, em Manchester City 2023, é um time foi grande, a foi pra vez do final. Fluminense vencer a 4-0. Libertadores. Não Era o sei se foi primeiro título tão... Não foi o continental da pior. história do O clube, pior não foi, e mas as foi vexame. expectativas para o Porque foi Mundial 4-0. eram altas. Ainda mais pelo grande duelo Diniz versus Guardiola. Mas primeiro, o Fluminense teria que É, passar esse das duelo aí de semifinais. gênios Que costumeiramente do é o futebol. jogo mais nervoso. O Mas eles tic-tac conseguiram contra o aprender com os erros dinizismo. do rival e venceram o Al Ahly É bom, por hein? 2-0. Eis Ah, foi então pra a final. grande final. Fluminense contra Manchester City. Tomou 4-0 Será que igual o o estilo Santos. revolucionário de Fernando Diniz daria um nó tático no ultrapassado Guardiola? Todo o suspense durou cerca de 40 segundos. O City logo abriu o placar em um erro na saída de bola, e o jogo, que já era difícil, ficou impossível para o time das Laranjeiras. A partida terminou com um amasso 4-0. Deu a lógica? Deu. É vexame? Como eu já elaborei melhor na parte do Santos, não se toma 4-0 em uma final. Por isso eles vão ficar juntinhos ali e tá de bom tamanho. O do Botafogo foi o pior. Eu não acho não, hein, mano. Por Ó, último, mas tirando não o menos clube importante, mutilado, temos a participação o do Palmeiras foi o Botafogo pior, no porque não Mundial de ficou nem em terceiro. 2024. O do Assim como o Botafogo não foi Atlético tanto. Mineiro e Fluminense, o Botafogo Minha conquistava opinião. sua primeira Opinião não foi. Libertadores. O Mundial daquele ano foi renomeado para Intercontinental e acabou tendo umas pequenas mudanças no regulamento. Agora, haveriam 4 fases. O clube brasileiro entra na segunda, onde enfrenta o representante da CONCACAF no Derby das Américas. O vencedor desse confronto pega o vencedor da Copa África Ásia Pacífico na semifinal, para aí sim chegar à decisão Perdeu contra o nas representante quartas. europeu, Assim, que tem nas vaga quartas. cativa. Ah, Porém, aquele ano perdeu de muito 2024 para o Botafogo foi Nossa, bastante corrido. Além da Pô, Libertadores, foi o clube triste levou para então. casa também o Botafogo. Campeonato Botafogo Brasileiro. nem E o Nacional foi entrar bem pra pegado. disputa de terceiro O lugar igual o Glorioso só Palmeiras foi. confirmou a Então, taça na acho que última foi. rodada, disputada no dia 8 de dezembro. E a estreia no Mundial era no dia 11, lá no Catar. Pode-se dizer que essa batalha acabou prejudicando o clube carioca, que chegou no Mundial para enfrentar o Pachuca cansado e de ressaca do título que não vinha desde Mas o Pachuca, né, mano? 1995. E o É, Pachuca jogou fácil, mas... como se estivesse batendo em alguém de ressaca. Pô, não lembrava 3-0 que foi fora 3x0 o não, baile. hein? O clube Caraca. mexicano ainda venceu as semifinais e chegou à decisão quando foi varrido pelo Real Madrid. Essa participação Botafogo tomou taca do Pachuca e não foi nem pra semis. Então, foi o mais brilhante, foi o mais brilhante. Concordo, tá? Com tudo dessa história do futebol. Arrasou. acabou sendo a pior de um clube brasileiro, uma vez que eles foram eliminados antes mesmo da semifinal.
somado ao fato de ter sido um 3-0 para um clube mexicano, que apesar de ser chato, Esse daqui foi não uma é o tipo tomate, de tá? adversário Olha o que o tanto de clube tomate que brasileiro chutou. deva perder dessa Coisa. forma. Por isso, ele vai se juntar a Palmeiras e Flamengo na prateleira do meio por um simples fator. Na iminência do Super Mundial, a competição que o Botafogo participou acabou Oxi. perdendo um pouco do holofote. Oxi. Então não teve nenhum pior. Agora que vimos todos os vexames detalhadamente, vamos arrumar nossa lista. Ah, tá. Eu acho que Santos Vai e fazer Fluminense agora. meio que tanto faz a ordem aqui embaixo, os dois dão meio que na mesma. Vou dar Mas minha aqui em opinião aqui, cima tá? eu vou colocar o Botafogo à frente de Palmeiras e Flamengo. Concordo, Porque tomar 3 concordo. do Pachuca é sacanagem. Concordo. E acabou sendo a pior campanha no final das contas, então acho justo eles ficarem na frente. Embora é importante frisar que o Botafogo não jogou um segundo jogo como o Palmeiras. Agora, para decidir o pior, eu acho que tá muito claro. Por mais que o Raja também tenha sido um choque, o Mazembe foi um marco no futebol mundial. Um time congolês que ninguém dava nada, meteu 2-0 no Inter, eliminou um sul-americano antes da final do Mundial pela primeira vez na história, é muito marcante. E ainda tem a cereja do bolo, que é a dancinha do Kidiaba. Então, é imbatível. Mas portanto, o meus Botafogo, parabéns, o Internacional. Botafogo fica no O maior segundo, vexame tá? Eu brasileiro acho na que fica mais pra história dos mundiais é seu. Pode comemorar. Internacional levou o título tomar tudo aí. E na minha opinião, o Botafogo fica na prateleira de cima. Na minha opinião. Porque nem para semifinais, nem para disputar o terceiro lugar é fogo. E na minha opinião, o Botafogo tem que ficar mais pra cima. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aí, créditos totais ao História do Futebol. Vou marcar ele aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal. No canal dele também, se você não for inscrito. Não tem como não conhecer o cara, né? O cara é sensacional. Um vídeo por mês, se eu não me engano. Eu assisto bem bastante os vídeos deles até. Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e fui!